Chegamos para falar do empate entre Corinthians e América de Cali. América de Cali e Corinthians, jogo 1-1 que terminou agora há pouco lá na Colômbia. O Corinthians conseguiu arrancar esse empate importante para as pretensões para a Copa Sul-Americana. O Coringão fez o gol com o Mateuzinho, o gol de empate, saiu perdendo por 1-0. E agora vamos ver a classificação da Sul-Americana logo de cara, mas antes de falar do jogo, já peço para que você se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, dê like, é muito importante para mim que você dê o like e se inscreva aqui no canal, que também ajuda o nosso Fala Pedro Reis a crescer cada vez mais. Então, vamos falar da partida que aconteceu agora há pouco entre o América de Cali e o Corinthians. Eu ia falar o Huracan, porque os dois times são vermelhos, eu estava vendo o jogo do Huracan aqui. Corinthians, que para mim ficou evidente duas coisas na partida de hoje. Para mim ficou claro. A primeira delas, o nível de concentração do Corinthians em jogos de competições sul-americanas é completamente diferente do que é em jogos de competições locais. Isso vale para o time titular e vale para o time reserva. Vale para as duas equipes. Hoje jogou praticamente um time inteiro reserva, né? Boa parte do time. O Corinthians tinha muitos problemas para escalar hoje os seus melhores em campo, pensando também no sábado. E eu vou falar disso, das prioridades do Corinthians na temporada. E deu para notar que o princípio de jogo do Corinthians em competições sul-americanas parece sempre muito avoado. E é diferente o estilo de jogo. Quando se joga contra um time colombiano, por exemplo, como foi hoje, na casa do adversário, com o estádio cheio, com a pressão toda contra o Corinthians, parece que demora para engrenar, parece que demora para entrar no ambiente, no clima da partida. Hoje foram 8 minutos, 9 minutos para o Corinthians entrar em campo, pisar em campo. Foram 8, 9 minutos de só América. O Corinthians conseguiu melhorar, ter um pouquinho de calma para construir, um pouquinho de posse de bola com 10 minutos. Isso vale para os mais experientes quando jogam os titulares e também para os reservas. É importante o Corinthians entender que competição sul-americana se joga de forma diferente do que se joga o campeonato local. Eu falei isso no jogo contra o Huracan e repito. O Corinthians ainda não sabe jogar competição sul-americana. Soube em duas temporadas, 2012 e 2013. Fora isso, o Corinthians se perde no estilo de arbitragem e hoje se perdeu porque se pilhou muito. Em determinado momento do jogo, o Corinthians estava muito pilhado, enchendo o saco da arbitragem. Quando a América do Sul, quando se enche muito o saco da arbitragem, ele começa a inverter falta. Isso acontece, todo jogo acontece, e aí irrita cada vez mais jogadores, irritado com os adversários, entrando na pilha, na catimba, é sempre assim. Então tem que ter a cabeça de jogar uma competição internacional, tem que ter isso. Tem que mudar a chave, tem que virar a chave. Se quer ser um time internacional, como o Corinthians deve ser, deveria ser já em sua história, um time de mais peso internacionalmente, tem que entender que para jogar competição internacional, algumas coisas são diferentes. A arbitragem é diferente, o adversário tem um tipo de jogo diferente, tem um tipo de catimba diferente, fora de casa sempre vai ser muita pressão em cima do árbitro, em cima do próprio time. Sempre vai ser assim. Então o Corinthians, enquanto não entender que essa chave precisa virar, vai decepcionar em competição sul-americana. Hoje estava caminhando para uma eliminação precoce na Sul-Americana. Não é a prioridade na temporada. Mas, cara, não dá para ser eliminado. Tem dois jogos contra o Racing agora com obrigação, o Racing do Uruguai com obrigação de vencer. Para se colocar no mínimo como um postulante à vaga para a repescagem.
Isso para o calendário é péssimo. Para esse calendário apertado com o Mundial de Clubes, ter mais 2 jogos de playoff é terrível. Mas o Corinthians, hoje, com esse empate, encaminha, de certo modo, essa disputa, pelo menos, né? Restar saber o que vai acontecer nos jogos contra o Racing. E a outra coisa para mim que ficou clara e evidente é que enquanto não tiver o Garro, não dá para jogar em Losango. Não dá. Esquece. Enquanto não tiver uma função de engante dentro do campo, independente com quem seja, é que com o Garro é na melhor das hipóteses. A gente não sabe quando ele volta. Mas enquanto não tiver o Garro, eu não confio no Coronado, mas taticamente o Corinthians funciona com esse engante. E o Coronado não sabe fazer a função de engante, por isso que não engrena no Corinthians. O, seja com o Memphis como engante, seja como o próprio Romero que já jogou assim, o próprio Thales já jogou assim. Se for para jogar sem esse engante de características, sem esse engante de função, é melhor jogar no 4-2-3-1 tradicional. E hoje tentou se corrigir no momento no primeiro tempo, o Corinthians conseguiu melhorar, mas já é um time tão viciado a esse sistema de jogo, a essa ideia de jogo, essa tática, que em determinado momento, naturalmente, os atletas já se acomodavam como um losango. E aí o losango é bom porque potencializa o Garro, porque potencializa Yuri e Memphis, por exemplo, quando jogam todos. Ou potencializa o Thales, que em determinado momento da temporada conseguiu ir bem. E caiu muito, né? Desde que encaminhou a renovação de contrato, caiu bastante. Eu não estou nem falando que é por isso que ele caiu. Mas é para potencializar o ataque, o losango. E sabendo os riscos que corre atrás. Quando não se tem o Garro, quando não se tem o Memphis, não há motivo para jogar assim. Não tem sentido. Porque você não potencializa atacante nenhum e você, ao mesmo tempo, joga desguarnecido atrás. Você corre um risco desnecessário. Então, se for para jogar com um time reserva, que jogue fechadinho, que jogue sem risco, que jogue de forma equilibrada. Porque esse jogo de losango é perde, pressiona, é tentar roubar a bola o mais rápido possível, fazer a falta e se organizar. É esse o estilo de jogo do Corinthians quando joga no losango. Mas quando não tem os titulares, você perde atrás e não tem ninguém na frente. Não tem ninguém de potencial na frente. Então é para se pensar em alternativa tática. Já chegou a hora do Corinthians dar um passo para uma mudança tática. Chegou esse momento. Então essas duas coisas ficaram claras para mim. O Corinthians precisa elevar o nível de concentração em competição sul-americana, não que não entre concentrado, mas precisa entender que a competição é outra, que o estilo de jogo é outro, que o estilo de arbitragem é outro. E precisa entender que quando não tem Memphis ou não tem Garro, não dá para jogar em losango. Esquece. Outra coisa do jogo de hoje, o Hector foi bem, hein? Demorou um tempinho, mas hoje ele jogou bem, cara. Foi quem criou a melhor chance, teve boa movimentação no ataque quando entrou Yuri e Memphis. Ele deu bastante mobilidade ao time. E Memphis não, perdão, Carrilho. Quando entrou Yuri e Carrilho, ele deu bastante mobilidade ao time. Teve as melhores chances e participou diretamente do gol com assistência. Foi muito bem o espanhol. E aos poucos vai conquistando espaço e vai justificando o investimento. Não é um investimento alto, era uma aposta da dupla Ramon e Emiliano, mas na temporada de Portugal que ele veio para o Brasil, ele jogando no Santa Clara fez bastante gol. Um time bem baixo, bem fraco. Eu não lembro se era o Santa Clara ou o Arouca, era um time de metade para baixo da tabela em Portugal, e ele foi muito bem lá. E aí é mais um fator. Se vai jogar com um time reserva, explora a potencialidade do Hector, que é a bola alta, que é esse posicionamento de primeiro pau. Não adianta querer que ele faça o que o Yuri faz, que é buscar a linha de fundo o tempo todo, buscar o espaço do adversário para jogar no vazio, para correr no vazio.
Isso ele não vai fazer. Para atacar as costas da defesa, isso ele não vai fazer. Agora, se você trabalhar e fazer a bola chegar do lado para ele, ele vai dar trabalho. Ele no mínimo vai incomodar. E esses últimos jogos dele foi isso. Para mim, o melhor em campo do Corinthians hoje foi o Hector. Quem diria que eu iria dizer isso, hein? Quem diria? E outra coisa que ficou evidente, né? Aí não tinha nem pensado, calculado isso antes do vídeo para falar, mas também fica evidente que o Corinthians é muito dependente do seu time titular, principalmente do Carrilho. Quando o Carrilho joga, o Corinthians é um, quando o Carrilho não joga, o Corinthians é outro. O Carrilho joga praticamente o jogo todo contra o Vasco, é um Corinthians. O Carrilho sai, muda de posição contra o Huracan, já é outro Corinthians. O Carrilho entra com 60 minutos hoje, o Corinthians era um sem ele e outro com ele. É o MVP desse time, é o jogador mais importante desse time, na minha opinião. O Corinthians sente mais falta do Carrilho do que sente do Memphis, do que sente do Yuri, do que sente do Garro. Então mostra, sente do Hugo Souza. Mostra também a importância, né, desse jogador para esse elenco do Corinthians. E precisa se reforçar, cara. Se o Corinthians quer sonhar alto em lutar por título brasileiro, Copa do Brasil, ou quem sabe até ir mais longe na Sul-Americana, disputar essas três competições ao mesmo tempo, vai ter que ter elenco. Se a gente for pegar o time de hoje, com quem que o Corinthians dá para contar? Talvez o Maicon, gosto muito do Maicon, acho que ele inteiro é um cara que pode ajudar bastante. É, o Hector aos poucos está mostrando, o Alex Santana, vez ou outra, mostra. Mas aí é só. A defesa do Corinthians ainda tem problemas, o Corinthians precisa de um zagueiro, o Corinthians precisa de alguém que faça mais ou menos a função do que o Carrilho faz para substituir o Carrilho. E aí não dá para confiar no Coronado, que era uma alternativa para fazer isso pelo lado esquerdo, não dá. Vai precisar contratar um outro meio-campista com essa saída de bola pelo lado direito, esse médio ala pela direita, precisa contratar. E eu acho que ainda precisa contratar um outro atacante, um 9,5, não precisa ser um 9 brigador, como era o Pedro Raul, mas também não precisa ser um 7, como é o Thales Magno, que vem mal. O Corinthians precisa de um outro atacante, de uma outra opção, de um outro gás, até um atacante que dê uma possibilidade de mudança de jogo, mudança tática. Precisa pensar em um jogador tático para essa beirada de campo do Corinthians. Porque quando precisa tem o Romero. O Romero já não tem mais o mesmo gás de 2016 17. Não é mais esse mesmo Romero. Por mais que ajude muito ainda o Corinthians. Mas não é o mesmo Romero. Então é preciso pensar. Ou pensar da base, né? Na base do Corinthians a gente sabe que quando tem um mais ou menos já vende rápido. É até estranho o Bidon tá aí há tanto tempo, né? E vamos ver por quanto tempo ele vai ficar ainda nesse Corinthians. Pegar as estatísticas do jogo de hoje, já deve ter saído já aqui no SofaScore. Estou falando, eu faço propaganda de graça para o SofaScore. Não são meus amigos, mas é o aplicativo que eu acompanho, é o aplicativo que eu tenho estatísticas. Então você do SofaScore, que porventura estiver vendo esse vídeo, patrocina eu, pô. Dá uma moralzinha, nem que for um agradinho, a gente está aberto para negociação, viu? Estatísticas: o Corinthians teve mais posse de bola, 60 contra 40, uma grande chance criada para cada lado. Finalizações: o América finalizou mais, mas muitas dessas finalizações fora da área, né? O Corinthians conseguiu uma finalização com o Hector de cabeça, conseguiu uma finalização com o Hector cara a cara com o goleiro, conseguiu a finalização do gol. Então o Corinthians de 11 finalizações, pelo menos 3 foram grandes chances, boas chances ali perto do gol, né? O Corinthians teve mais defesa, mesmo assim o Donelli foi exigido. O Donelli que vem muito bem, substituindo muito bem o Hugo, já vinha substituindo no ano passado, quando precisou dele no espaço entre Carlos Miguel e Hugo, ele jogou bem. E nesse período que o Hugo está machucado também está jogando bem. É bom goleiro o Donelli.
É bom contar com ele também, por mais que o Hugo seja muito novo, mas é bom saber que tem alguém na retaguarda até para ser sombra. Não vejo que é do mesmo nível, mas é um moleque de algum potencial. Dá para se ter esperança e segurança que o Corinthians hoje tem um reserva não à altura, mas que não vai fazer feio. O Corinthians fez 17 faltas contra 13 do América de Cali, 30 no total, mas são faltas, eu até falo isso da diferença de arbitragem, falta diferente do que é marcado aqui no Brasil. Parece que na Sul-Americana as faltas irritam mais os jogadores do Corinthians. Não é para ser assim. É para se entender e até jogar junto com o árbitro. Na Conmebol tem muito disso. Você pode ver que times colombianos, argentinos principalmente, uruguaios, eles sabem jogar com a arbitragem, entender o árbitro. O brasileiro tem mais dificuldade quanto a isso. E aí é só, o Corinthians teve 3 cartões amarelos, o América de Cali teve 4. É um jogo em que o Coringão foi razoavelmente bem quando entrou Yuri, Bidon e o Carrilho. Agora o Corinthians joga sábado no Allianz Parque contra o Palmeiras. E aí que eu ia falar de prioridades, né? Tá ficando claro que a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, até pelas falas da dupla Ramon Dias e Emiliano nos pós-jogos que a gente acompanha por aí. A gente percebe que o Brasileirão vai ser a prioridade. E eu acho que deve ser mesmo, tem que ser a prioridade. Mas não dá para descartar e abrir mão de uma Copa Sul-Americana tão cedo. A gente lembra que nos últimos anos o Corinthians optou por não jogar praticamente a Sul-Americana e chegou em 2 semifinais. Então por que abrir mão tão cedo da Sul-Americana? Acho que se perde o jogo hoje já abriria, já seria um caminho difícil para o Corinthians conseguir essa remontada. Já teria que abrir mão mesmo da Sul-Americana. Eu não vejo assim. Eu vejo que dá para se trabalhar, dá para se experimentar jovens, principalmente nesses 2 próximos jogos contra o Racing, que é o pior do grupo, e ir com o que der. Para os jogos contra o Huracan fora, para o jogo contra o América de Cali em casa para decidir essa vaga. Ah, mas vai cansar o calendário apertado? Pô, reveza, vamos ver o calendário aqui. Vamos ver se dá para dar um sossego, dá para dar um descanso pro elenco em jogos do Campeonato Brasileiro. Torcer para ter um sorteio tranquilo de Copa do Brasil, não pegar nenhuma pedreira logo de cara. A sequência do Corinthians é Palmeiras no sábado, 18h30 no Allianz Parque. Depois o Fluminense em casa, jogo pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, sábado dia 19, tem o Sport em casa. Tá aí um jogo bom para o Corinthians dar uma rodada para encarar Racing em casa pela Sul-Americana no dia 24. No dia 27, Flamengo fora e Inter em casa no dia 3. Entre esses 2 jogos, muito provavelmente um jogo de Copa do Brasil. Certamente um jogo de Copa do Brasil entre esses 2 jogos. Então, se a gente for pegar nos próximos 6 jogos do Corinthians, 7, né, contando esse da Copa do Brasil, o Corinthians tem opção de rodar o elenco, de pensar em descanso contra o Sport em casa e contra o possível adversário da Copa do Brasil. É pauleira. Daqui até o fim dessa primeira parte da temporada do Mundial de Clubes, é um jogo atrás do outro, confronto direto atrás de confronto direto, jogo importante atrás de jogo importante. E digo para vocês, quem sair vivo dessa primeira parte vai brigar para ser campeão no final do ano. Quem sair bem dessa primeira parte na Sul-Americana, dependendo do sorteio ali de uma segunda fase, de um playoff. Quem sair bem do Campeonato Brasileiro, entre os 4, 5 primeiros ali, estiver muito embolado e provavelmente vai estar. Quem for carregando na Copa do Brasil sem desgastar elenco, chega para a metade final do campeonato, para a metade final da temporada, bem e inteiro. Precisa de reforços? Sim. Mas o Corinthians precisa acomodar o seu elenco da maneira que tem, sem abrir mão de competição nenhuma. E dá para fazer isso sim. Dá para fazer sim.
e dá para jogar melhor como vem jogando na Sul-Americana. Dá para ser melhor em Sul-Americana, dá para manter o nível no ápice, no mais alto nível, como foi contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Restar para ver o que vai ser contra o Palmeiras no derby. Espero jogo tenso, jogo pegado, jogo brigado. É... Palmeiras favorito, na minha opinião, mesmo o Corinthians vindo do título. Para mim, o Palmeiras é favorito ainda para essa vitória, mas é mais um confronto direto contra um postulante a título e vaga na Libertadores. Então, sair vivo do Allianz Parque, fazer uma boa partida, quem sabe, do Allianz Parque não, da Arena Barueri, quem sabe sair com a vitória de lá. Fechou? Tamo junto, hein? Curte o vídeo, se inscreve aqui e até a próxima. Tchau. Fui.